E aí, galera, beleza? Vamos lá, segunda parte. Agora a gente continua falando das avaliações de impacto ambiental, mas nós vamos restringir os estudos àquele que é considerado o mais importante, não é o único. No slide passado, inclusive, eu esqueci de suscitar para vocês que eu coloquei alguns exemplos, mas tem vários, não são apenas aqueles. Nós temos o estudo de impacto de vizinhança, o famoso WAVE, vai ser importante lá para o direito municipal, para o direito urbanístico. Nós temos o estudo de impacto prévio, o estudo simplificado e vários outros que não são tipificados no nosso ordenamento jurídico, mas não é porque não tenham nomes específicos que não são importantes. Então, por exemplo, se você quer cortar a árvore da frente de sua casa, você não vai precisar do EIA, que é aquele mais importante, aquele mais demorado, aquele mais complexo e que, portanto, também será a avaliação de impacto ambiental mais cara. Então, provavelmente, se você quer cortar a árvore da frente de sua casa, você vai comunicar a algum órgão municipal ambiental. É provável que talvez se mande um fiscal até o local para que ele possa averiguar se é uma espécie protegida por lei específica, se é uma espécie importante para a história da cidade. Caso contrário, ele vai permitir o corte. Às vezes ele não vai permitir o corte, mas vai permitir uma poda mais severa, menos severa. Então, provavelmente aquele único profissional indo visitar, ele vai ter a capacidade de tomar uma decisão. Em algumas outras circunstâncias, sei lá, você já tem um sítio que está desmatado há, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos e você vai pedir uma licença para fazer uma limpa de uma área que você manteve não utilizada durante um período, cresceu ali uma certa mata secundária, então você vai pedir o corte daquela mata secundária. Provavelmente o órgão ambiental ou municipal ou estadual, ele também vai pedir uma série de fotografias, vai pedir que você descreva a área, que leve uma série de outros documentos e talvez ele consiga inclusive chegar a uma decisão sem precisar de um estudo mais elaborado, mais demorado. Então, vai depender a avaliação que vai se aplicar no caso concreto. Quem vai tomar essa decisão será o órgão licenciador. Beleza? Chegamos, portanto, na grande estrela, que é o estudo, entre parênteses, prévio de impacto ambiental. William, por que o parênteses? Porque, pessoal, a nossa Constituição de 1988 se refere ao EIA dessa maneira. Mas como eu falei para vocês, o EIA ele já existe no nosso ordenamento jurídico desde 1980. Então, teve ali pelo menos um lapso temporal de 8 anos no qual ele foi aplicado, que não se utilizava a palavra prévio. Daí a sigla ainda hoje utilizada ser EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Sim, faz sentido. Muito mais interessante que esse estudo seja prévio ao licenciamento, mas nada impede, como a gente vai ver daqui a pouco, que ele seja feito a posteriori. Inclusive, naqueles empreendimentos que tinham sido licenciados antes da Constituição de 88, ou mesmo naqueles empreendimentos que, mesmo regularmente licenciados, acabaram produzindo impactos não previstos pelo estudo anterior. Então, nada impede que ele aconteça a posteriori, mas o nosso constituinte originário de 88 preferiu chamar de estudo prévio de impacto ambiental, ok? Mas a sigla continua sendo EIA. E, portanto, pessoal, eu trago aqui a citação do ministro do STJ, Herman Benjamin, no qual ele vai dizer que o EIA é um todo complexo, detalhado, muitas vezes com linguagem, dados e apresentação incompreensíveis pelo leigo. O RIMA é a parte mais visível ou compreensível do procedimento verdadeiro instrumento de comunicação do EIA ao administrador público. Não só o administrador, mas a população também. Lembrem do princípio democrático do direito ambiental. Então, só a título de exemplo, pessoal. Vamos imaginar que o fiscal, o cientista que vai desenvolver o EIA, um biólogo, ele vai dizer, olha, nesse local nós temos a aparição do Antilophia bokermani, a tantos quilômetros de distância existem espécies protegidas por lei como a Cariocar coreaceum e aí por diante. Não vou gastar muito latim porque eu também, professor, não tenho tanto assim. Mas basicamente, em outras palavras, teria dito, olha, tem um soldadinho do Araripe e perto dali tem um número importante de piquezeiros. Então,
para que o tomador de decisões tome a decisão adequadamente, muitas vezes é necessário uma tradução dessa linguagem. William, por que não já faz o EIA com a linguagem acessível para todo mundo? Pessoal, porque o EIA ele tem que ser um estudo científico preciso. E nós temos que ter um linguajar para chegar num resultado mais específico. Precisamos sim do RIMA, que é quem vai dar a publicidade do EIA. A própria Constituição diz, ao qual se dará publicidade. O EIA não vai ficar trancado, empoeirado, num instante, mofando, não. O interesse do EIA é que ele seja público, que todos tenham acesso e que o tomador de decisão, como falei para vocês, todo AIA tende a um licenciamento, seja uma aprovação ou uma rejeição desse licenciamento, mas nós precisamos entender que esse instrumento precisa ser traduzido para todo mundo. Acho que eu já até brinquei em sala de aula com vocês, o próprio direito tem uma série de vocabulários ou de vocábulos que só nós entendemos, que nós utilizamos dessa maneira no nosso dia a dia. Então eu brinquei até com a palavra executar. Então, para um leigo, talvez executar seja sinônimo ali de assassinar. Então, sei lá, bandidos executaram tantas vítimas. Beleza. Para a gente executar uma sentença é fazer cumprir a sentença. Para alguém da informática, executar é rodar o programa. Então, a gente precisa colocar numa linguagem técnica, no intuito de ter seriedade, de chegar aos resultados precisos, mas ao mesmo tempo, logo depois, nós precisamos traduzir essa linguagem técnica para a linguagem de todo mundo. Além do mais, eu trago aqui a expressão do professor Paulo Afonso Leno Machado, onde ele vai dizer que um ambiente que pode resultar em um projeto de estudo de prováveis modificações nas diversas características socioeconômicas e biofísicas do meio proposto. Então, na verdade, acho que teve alguma confusão aí na hora que eu estava editando, mas basicamente o conceito do EIA é um estudo no intuito de entender quais serão as repercussões no ambiente daquele empreendimento proposto. Ok? Pessoal, eu falei para vocês durante muito tempo, lá nos princípios da prevenção e da precaução, que o princípio que mais vai fundamentar o EIA é o da prevenção. Por quê, professor? Porque ele visa tomar medidas acautelatórias. Na verdade, o EIA não vai tomar medida nenhuma, como já adiantei para vocês, mas ele visa ser um substrato para essa tomada de decisão. Agora, se o EIA é um estudo científico, técnico, completo e complexo, ele visa afastar as incertezas científicas sobre aquele empreendimento proposto. Daí, é um agir anterior, que aí a gente tem os dois princípios, prevenção e precaução, mas também eu tenho que lembrar a vocês que ele visa afastar as incertezas. Portanto, ele está muito mais ligado ali ao princípio da prevenção. Então, o professor Edson Milaré, eu gosto muito dessa citação, ele vai dizer que através desse instrumento revolucionário procura-se reverter arraigado e peculiar hábito de nosso povo de apenas correr atrás dos fatos, não se antecipando a eles. A tranca só é colocada depois que a porta é arrombada. Então, pessoal, depois que o ladrão entra em nossa casa e leva tudo, para a gente recuperar o que foi perdido, é praticamente impossível. E mesmo que a gente recupere, não vai ser a mesma coisa. Também não adianta a gente agir a posteriori apagando os incêndios. O ideal é que a gente tome medidas para evitar os danos. Já falei para vocês, é muito mais barato, é muito mais prático, é muito mais eficiente evitar que os danos aconteçam. Portanto, o EIA ele vai trazer informações suficientes para que a gente haja antes que o problema ocorra. Inclusive, o EIA ele vai dizer, olha, se isso acontecer da maneira como for proposto, os riscos são esse. Na medida do possível, fazendo a ponderação do custo-benefício, mesmo que valha a pena correr os riscos, nós vamos atrás de tomar medidas no intuito de evitar que aqueles riscos se concretizem. Beleza? Além disso, pessoal, eu já falei para vocês que a base do EIA no Brasil hoje, a mais importante, é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, lá da Constituição, que a gente fez a leitura cuidadosamente para vocês em sala de aula. Tem um vídeo aí fazendo uma breve revisão sobre o CONAMA.
sobre o EIA, e também a Resolução 1 de 86 do CONAMA, que foi completada ali pela Resolução 237. Pessoal, inclusive, eu tenho que lembrar vocês que o EIA ele foi utilizado durante 8 anos antes da nossa Constituição de 88. Infelizmente, existiram alguns abusos sobre o EIA. E na existência desses alguns abusos, meus caros colegas, nós tivemos a possibilidade de se exigir um EIA para situações que não era necessário. E aí prejudicou o crescimento socioeconômico do nosso país em algumas situações. Então, só será exigido o EIA naquelas situações que tragam significativa degradação. Algumas dessas situações, pessoal, que estão previstas ali na Resolução 1 de 86, lá no artigo 2º, se pressupõe que essa degradação ela é significativa. Então, a gente tem uma primeira restrição ali. Agora, aquele rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Entendam isso. Existem outras situações que, se o poder público entender que haverá significativa degradação, ele pode exigir sim o EIA. Qual é o problema dessa resolução? O seguinte, o que está ali se pressupõe, mas é uma presunção iuris tantum que demanda o EIA. Se eu, empreendedor, não quero realizar o EIA, eu posso provar por outros instrumentos que ele não seria necessário. É possível. Agora, se está previsto ali, o poder público poderá exigir sem ter que provar algo a mais. Pode se provar em contrário, mas o empreendedor que o fará. Agora, se não está previsto ali, quem tem que fundamentar a decisão de exigir o EIA não é o empreendedor que está sendo exigido, mas o poder público que está fazendo a exigência. Tudo bem? Além disso, pessoal, eu tenho que lembrar vocês que significativa degradação, essa palavra pode ser interpretada de uma maneira quantitativa. Então, um empreendimento muito grande, uma hidrelétrica num rio da Amazônia, que vai inundar quilômetros quadrados, vários e vários quilômetros quadrados de terras. Então, a gente vê que é algo significativo, é algo grandioso. Mas também pode ser algo que não é tão grande assim, mas que a repercussão é significativa. E aí eu dei já o exemplo para vocês de desmatar, sei lá, uma tarefa onde tem uma nascente onde aparece o soldadinho do Araripe. Aí, de fato, por mais que se diga que o empreendimento é de pequeno porte, mas a possível degradação que vai vir daquele empreendimento, ela será grandiosa, se pode exigir o EIA. Tudo bem? Agora, pessoal, eu devo lembrar a vocês que o EIA é um instrumento complexo e, por isso, é um instrumento caro e que deve ser usado com moderação. Não posso exigir de todo mundo um EIA. De novo, existem outras avaliações de impacto ambiental, vulgo AIA, que podem ser exigidos de empreendimentos mais simples. Tudo bem? Pessoal, hora ali de mais um gole d'água, estica aí as costas mais um pouquinho, volta rápido para a gente não perder a linha de raciocínio. Até daqui a pouco.